Glória a Deus por estarmos aqui nesse encerramento da conferência de família. E parabéns para você que investiu na tua família. Nunca será demais, queridos, vocês investirem na tua família. Às vezes as pessoas pensam assim, tem tantas outras conferências que eu poderia estar, que eu preciso mais. Queridos, nunca será demais investir na tua família. Eu já sei muito sobre família. Nós nunca saberemos demais sobre a Bíblia. Esta é a verdade. Nós sempre precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Nós vamos ter uma palavra hoje que com certeza vocês já ouviram. Eu creio que a grande maioria não é uma novidade para vocês, mas é um princípio que tem se perdido ao longo dos anos dentro da nossa casa. E tudo começa dentro das nossas casas. Nunca é de fora para dentro. Sempre tem que ser de dentro para fora. Amém? E eu gostaria, antes de nós... Eu sei que vocês estão curiosos, né? O que será que está acontecendo? Vão lanchar em cima do púlpito, será, né? Mas eu gostaria que nós orássemos nesse momento. E eu gostaria que você que está em família, mas talvez você não esteja em família. O importante é que você está aqui. Amém? Talvez venha uma tristeza um pouco no teu coração. Puxa, não estou com a minha família aqui. Ou a tua família mora até em outra cidade. Você é a única pessoa da tua família aqui. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o pai dos órfãos. Ele é o marido das viúvas. Amém? E Ele se faz presente. E isso é o mais importante. Se você está aqui e é a única pessoa da tua família, o Senhor está sentado do seu lado. Amém? E você que está em família, pega na mão do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Quem está aí junto com você, pega na mão. Nós vamos orar. Fala, Senhor, fala comigo. Qual a revelação que o Senhor quer trazer para a minha vida, para a minha casa? Porque essa palavra, eu já ministrei várias vezes. Só em Pinhais eu ministrei 3 vezes. Porque é uma palavra que precisa ser renovada sempre. Porque às vezes nós vamos esquecendo dos valores, de alguns princípios. E o Senhor tem algo para a tua casa hoje. Amém? É personalizado. Talvez o Senhor vai falar diferente para o teu irmão do lado. Mas o Senhor quer trazer uma porção específica sobre esta nova estação, como os pastores falaram aqui no início. A nova estação está liberada, não é verdade? Mas será que é só ficar assim que ela vai vir? Não. Se eu continuar do mesmo jeito, a nova estação não se estabelece. Eu preciso mudar algumas coisas. Tem coisas que deu já na nossa casa, amém? Tem coisas que não podem mais acontecer. E tem coisas que eu preciso trazer para minha casa. O Senhor já liberou, então eu preciso receber e estabelecer dentro da minha casa. Saber, é uma nova estação? Sim, mas eu preciso, tem uma parte que me cabe para que essa nova estação seja estabelecida. Amém? É isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Hoje é o encerramento, é uma nova estação. Mas se eu continuar o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo esposo, a mesma esposa, o mesmo filho, essa nova estação não é estabelecida. Existe uma parte que nos cabe, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua igreja, por estarmos aqui cultuando ao Senhor. Que grande privilégio é, Senhor, um domingo à noite estar na tua casa, podermos ser igreja, Pai, e receber da tua presença, receber cura, receber renovo, receber instrução da tua palavra. Nós clamamos, Pai, fala conosco, revela a tua palavra, Espírito Santo. Desculpa, queridos. Quebra toda resistência, tudo aquilo que vem com roubo de palavra, com sono, aquilo que não é físico, mas é espiritual. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e nós declaramos uma atmosfera pronta para recebermos a tua palavra e realmente absorvermos a verdade para a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Nossa, não adianta tampar para tossir.
Então, gente, desculpa, já vou pedindo desculpa, eu vou tossir, tá bom? Não vai adiantar tampar. Meu Deus. Nós temos um princípio que todos nós temos uma mesa na nossa casa. E uma mulher de Deus foi levantada por Deus, Dev Titles, creio que muitos conheçam. Ela já faleceu, acho que o ano retrasado, mas por volta de uns 15, 20 anos atrás, Deus trouxe uma revelação ao coração dela. Ela pastoreou a igreja há muito tempo, trabalhou com mulheres por muitos anos, mas o que ela notava? Falta algo. As mulheres recebem algo, mas as famílias ainda precisam de algo. Precisa existir algo. Deus está trazendo algo incômodo ao coração dela. E um dia Deus começou a falar com ela sobre a mesa. Mesa. Ela acordava com aquela palavra e ela começou a estudar sobre a mesa. E ela se admirou com a quantidade que a palavra é citada na Bíblia. E ela começou a estudar. Então, desde o Velho Testamento, nós vemos ali a Bíblia falando sobre a mesa e o próprio Deus dando ali as coordenadas da mesa, de como construir as medidas da mesa. E as medidas que nós vemos ali para a construção do tabernáculo, Deus fala sobre como construir a mesa. E então a mesa é uma ideia de Deus, não é a ideia do marceneiro, não é uma ideia de alguém de um arquiteto, né, Dani? Ou de um pedreiro, de um marceneiro, não. É uma ideia de Deus para as nossas casas. Isso tem se perdido hoje em dia, muitas vezes as casas, os apartamentos são construídos, às vezes tão pequeno e às vezes fala, não tem como ter mesa. É só uma mureta e cada um senta no sofá e come de qualquer forma. Mas não é esse o princípio que Deus tem para nós. Porque às vezes se você chega cansado do teu trabalho, né, você quer ver outras coisas, quer assistir um jogo, quer assistir um jornal, mas só que tem uma prioridade. Nós temos uma prioridade que é a nossa família, é a mesa, é sentar-se à mesa. E o texto base dessa palavra é um salmo muito conhecido, Salmo 128, eu quero ler somente o versículo 3. Tua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda de sua mesa. A esposa aqui está falando que ela é uma videira. E a videira representa algo na Bíblia. Tem uma figura, que é o vinho, que é a alegria. Então, uma esposa alegre, nós vemos aqui a esposa, eu não sei o nome da esposa, mas ela não estava alegre. Ela estava irritada já. Porque vocês viram a mesa, como é que estava? Tinha zelo nessa mesa? Não, ela só jogou ali. Era um pão no pacote, uma xícara de cada um estava com uma xícara do leão, uma xícara da igreja, né? E aquelas coisas todas, né? Aquela bagunça na mesa, e a criança ali sem limites. E a gente vê que uma esposa que não tem alegria, ela não consegue ser uma videira frutífera. E os filhos, aqui fala, os teus filhos como rebentos, brotos de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira, ela é a árvore que vem a azeitona. E a azeitona gera o quê? O óleo de oliva. Que vai remeter à unção, filhos ungidos, brotos. Então fala também de continuidade. Você tem filhos, então você tem uma continuidade. Quando você olha para os teus filhos, está falando que você não acaba aqui. Você vai morrer, todos nós vamos morrer. Nós, no máximo, aí, segundo o Dr. Aldrin, quem comprou o livro aí do pastor Luciano, Dr. Aldrin, fala que você chega até os 120 se você se cuidar. Né? Se não se cuidar, aí, né, nem Deus pode agir, né? Mas nós não acabamos, você tem uma continuidade. Teus filhos são a tua continuidade. Então, quando você olhar para os teus filhos,
você sabe que você tem uma geração poderosa nessa terra, amém? Quando você pratica a palavra, quando você entende hoje, talvez você fale assim, mas meus filhos já são adultos hoje. Mas nada pode deter o poder da oração, amém? Talvez você errou. Quem não errou? Quem não erra? Todos nós erramos, mas existe um poder. O poder da cruz, que nos aperfeiçoa ali o erro, que aconteceu na família, que há perdão, que há transformação, amém? Então não é sobre culpa. Talvez você nunca teve uma mesa assim. Então, queridos, nunca é tarde para recomeçar, amém? E que você possa saber que existe um poder, sim, neste lugar, na mesa. Jesus, quando ele estava encerrando aqui o seu ministério na terra, o que ele fez? Como que ele encerrou com os discípulos? Em uma mesa. Ele preparou um lugar, ele conseguiu um lugar para que todos os discípulos ali se assentassem em uma mesa. E ali ele lavou os pés dos discípulos, mas ali foi o encerramento de algo ali presencial. Claro que a obra dele não acabou ali, mas ele, corporalmente ali, sim. Ele não estaria mais corporalmente com os discípulos. E ele encerrou em uma mesa. E quantas passagens na Bíblia nós vemos na mesa? Só que nós sabemos que a realidade das famílias tem mudado demais nos últimos tempos. Nós temos tantas prioridades e a tradição familiar tem ficado para trás. E vemos que as famílias já não comem mais reunidas à mesa. Os pais às vezes chegam tarde, cansados em casa, depois de longas horas de trabalho e de ter enfrentado o trânsito. E por muitas vezes os filhos normalmente têm de comer sozinho, às vezes comem em frente de uma televisão, do computador, do celular. Muitas vezes os pais estão até em casa, mas preferem comer assistindo o jornal ou até com o celular na mão. E às vezes é esta a realidade. E a mesa tem sido substituída por fast food, lanchonetes, um lanche dentro do carro. Nós já vamos para casa, não vamos fazer nada em casa, nós vamos comer assim mesmo. E as crianças acabam, muitas vezes, se alimentando mal. Até isso. Quem já sabe que aquele pozinho do miojo é a causa de muita criança acelerada. Mais do que suco, que daí é puro corante. Aí a gente fala, nossa, que agitada essa criança. Mas não é culpa dela, é o miojo com o suco que ela está comendo demais. Que é uma química, Se você conversar com o médico, você vai ver que sim tem uma interferência no comportamento da criança. E quantos de nós somos da geração miojo? Aí fala assim, nossa, pastora, agora eu descobri a razão dos meus problemas. É o miojo, né? Não, me apanhei por causa do miojo, então, né? Não, queridos, eu estou brincando. Mas sim, a alimentação interfere em tantas coisas no nosso dia a dia, no nosso organismo. E eu queria, queridos, compartilhar com vocês este princípio que às vezes nós temos achado que é tão banal. Mas o Senhor Jesus, Ele é o pão da presença. Amém? Ele é o pão da presença. E existe uma pesquisa americana de psicologia que ela não é uma pesquisa cristã. Olha que sério isso. Um estudo que ilustra o papel crucial da refeição em família na vida dos adolescentes. E segundo o estudo, o adolescente bem ajustados, aqueles com melhor relacionamento com seus colegas, mais motivação acadêmica e poucos ou nenhum problema com drogas e depressão, jantavam com seus familiares em média 5 dias por semana. Queridos, e não é assim, mas pastora, não tem mesmo como você almoçar, jantar, tomar café, às vezes todos juntos. Por quê? Estuda, trabalha, cada um com a sua rotina e horário. Mas uma refeição é importante. Uma refeição. Você se programar para uma refeição, pelo menos, vocês estarem todos juntos. Você preparar algo. Eu sei que às vezes é tão cansativo, mas nós podemos nos programar no final de semana,
fazer algumas coisas já congeladas, nos preparar para aquele momento. Tudo que é preparado antes, queridos, e nós agendamos algumas coisas, nós nos preparamos para tantas coisas. Mas, às vezes, o básico tem ficado de lado. Que é um básico, a refeição, todos nós precisamos nos alimentar. E, às vezes, a gente fala, não, qualquer coisa, a gente come qualquer coisa aqui de pé mesmo, aqui no balcão da cozinha. E ali não é comunicado nada, a não ser um desleixo, muitas vezes, uma falta de valor. E sabe, querido, se assentar à mesa não alimenta só o corpo, alimenta as nossas emoções. Vai comunicar um valor. Porque cozinhar, a culinária, ela tem um valor, ela comunica algo. É o valor da consideração. As mulheres aqui, que é a grande maioria que cozinha, não que o homem não possa cozinhar. Muitos homens cozinham e cozinham muito bem. Os melhores chefes de cozinha são homens. Então, bate aí no ombro dele e fala, olha aí, você tem potencial, né? Você tem um grande potencial. Eu sei que tem esse potencial, às vezes está tão escondido, né? Está escondido, né? Ele não quer nem explorar esse potencial. Ele não quer. Mas existe um potencial em todo homem. E que o homem pode aprender. E você, mãe, quem é mãe de menino? Criança, você pode ensinar teus meninos a cozinhar, amém? Por quê? Porque é importante para ele. Um dia ele vai estudar fora, vai morar um tempo fora, o que acontece? Às vezes ele não sabe cozinhar, não vai saber se virar, então é uma questão até de sobrevivência. Vai ser muito bom para ele e o dia que ele casar, a esposa agradece, né? Fala, puxa, que bênção, ele sabe cozinhar, ele sabe se virar. Mas nós sabemos que os dois precisam, que também tem uma geração de moças que elas não sabem e não querem aprender também. Cadê as moças aqui, solteiras? Elas nem querem se manifestar, vocês viram, né? Ah, quem que é solteira aqui mesmo, né? Que isso, gente? Mas, tudo bem, elas vão ficar ocultas, mas eu sei que tem. Mas, às vezes, tem uma geração que ela, eu não sei cozinhar e eu não preciso. Precisa, queridos, nós precisamos aprender. É o básico. Você vai ter um dia filhos. E aqui, quem tem memórias de alguma coisa que a mãe fazia, que a avó fazia? Não é verdade? A minha sogra, ela tinha quitutes que só ela sabia fazer. E nós temos o quê? Na memória. Nessa memória que fica nas emoções. Puxa, o bolo, a mineirinha, né? O empadão, algumas coisas. E eu aprendi tanto também, e algumas coisas que eu comecei a gostar de comer com a minha mãe, porque eu via a minha mãe comendo. Eu falei, nossa, se ela gosta assim, então eu também vou comer. Tudo que os pais gostam de comer, os filhos acabam provando. Se a mãe fala, eu não gosto, o pai fala, não gosto, os filhos também não vão gostar. Então, essa importância de estar à mesa e os teus valores. Olha a importância dos teus valores também, os teus princípios. Não só na refeição, mas isso é um básico. Se o que você se alimenta é uma influência, imagine os teus valores e os teus princípios na tua casa. Amém? Então, tem mais uma pesquisa. A Associação de Psicologia de Illinois aponta o principal ingrediente da refeição organizada em família, a comunicação, como uma das chaves para criar filhos emocionalmente saudáveis. Assuntos difíceis, como problemas com colegas ou trabalhos da escola, são tratados mais facilmente à mesa do jantar. A mesa, ela é pedagógica e a mesa, ela é teológica. Amém? Porque ali na mesa você ensina princípios para a vida, de educação, né? Para eles conviverem em sociedade, princípios para a família e princípios da palavra. Esses são os nossos princípios, filho. Essa é a nossa forma de viver. Isso daqui é inegociável. E ali, na simplicidade de uma mesa. Sabe, às vezes a gente pensa assim, puxa, hoje é tão citado sobre a mesa posta, mas às vezes a gente não vai ter o guardanapo bonito, não
não vamos ter uma boleira bonita, não vamos ter alguns pratos bonitos, mas o valor não está nisso, amém? Não é isso que é o mais importante. Às vezes o prato vai ser Duralex, o copo vai ser do requeijão e do molho de tomate, porque não tem outro. Mas é isso, não importa. O importante é que você fez com carinho. Tem uma toalha limpinha na mesa, amém? É simples, mas está limpo, está passado, e é isso que importa, amém? Mas se você tem o melhor, se você tem um jogo bonito, porcelana, você coloca, amém? O melhor para a tua família, não para visita. Não para visita. Ah, eu vou colocar só para visita. Só a visita desfruta do melhor. E durante a semana é aquele... Você comunica que eles não são os mais importantes. Então, o que é o melhor para você? Você tem que usar durante a semana. Eu lembro que quando deu uma enchente em Itajaí, uns 15 anos atrás, eu lembro o pastor Luiz Hermínio falou que muitas mulheres, muitas famílias falando sobre os jogos de cristal que saíram, né, na enchente, perderam coisas que nunca tinha sido usada. Quando eu me casei, eu ganhei jogo de cristal e eu nunca tinha tido contato com o cristal, nunca mesmo. Só da Sica mesmo, lá em casa era só o cristal da Sica, que era bem resistente. E eu ganhei jarra e copos. E na primeira semana eu falei, eu vou usar, é tão linda essa jarra. E eu fui fazer um tangue, uma jarra de cristal. O que aconteceu? Trincou, né? A primeira batida de colher que eu dei, assim, ó. Eu falei, meu Deus, já estragou minha jarra de cristal, né? E, claro, deu uma trincada assim, mas eu não joguei fora, eu deixei ela na cristaleira. Falei, puxa, que coisa mais fraca, né? Mas os copos eu guardei, quebrei também, coloquei para a criança tomar. Olha só, como eu era bem sem noção, né? A família do pastor foi almoçar na minha casa, eu falei, eu vou honrar, vou colocar os copos de cristal, né? A hora que a filhinha do pastor colocou o copo na boca, o dentinho bateu no cristal, quebrou dentro da boca dela. Ficou o caco dentro da boca. Então eu vi que o cristal é só beleza, é muito trampo, né? Muito trampo, muito perigo. Então eu falei assim, sabe de uma coisa, tá vendo? É muito bonito, mas é muito empenho. Mas o que é mais importante? Nós colocamos ali o melhor. Qual é o melhor copo? O melhor copo eu coloco na segunda, na terça, na quarta. Para minha família. O dia que a visita vier, ok. Sabe que uma coisa que, quando nós fomos para os Estados Unidos, nós aprendemos, que é da cultura deles, é o descartável para as visitas. Quando se tem visita, eles colocam tudo descartável, mas é um descartável bom, né? Aquele descartável que você coloca a carne e o prato faz um L, né? É um descartável bom, porque o que eles querem? Eles querem ter tempo com a visita, porque daí comeu, joga tudo fora e vamos conversar. Vamos conversar, vamos bater papo e vamos ter comunhão, porque às vezes a gente inventa tanta moda, né? A gente tira todas as marinex do armário e a gente tira tanta coisa, depois a gente, puxa, não tem tempo para conversar. O que é mais importante? Olho no olho, comunicar, falar do coração e que nós possamos inverter valores. Quem é mais importante dentro da nossa casa? Olha para o seu familiar e fala assim, você é o mais importante dentro da nossa casa. Fale, eu quero comunicar esse valor para você. Então, como eu falei, que Deus projetou a primeira mesa. Deus instruiu Moisés, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Aqui está falando do tabernáculo, que era onde Deus deu todas as coordenadas, o tecido, medidas, as madeiras que eram para ser usada, né? Ali também a Arca da Aliança, que estava dentro da Arca da Aliança, o que? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, e em cima, né, aquela tampa de ouro, que estava ali os 2 querubins,
tinha todo o significado da presença de Deus, que era carregada junto com o povo. E ali, antes do santuário, ali tinha a mesa da proposição, que tinha os 12 pães. Então, ali tinha um significado. E ali começa a história da mesa. Êxodo 25, 8-9 diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A mesa, da forma como conhecemos hoje, segue o mesmo design que tinha aquela construída para o tabernáculo, como eu falei no início. E aqui fala do pão da presença. Êxodo 25, 29-30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Também fará os seus pratos, os seus recipientes, para incenso e as suas galhetas, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. Aqui fala de taças, fala de galhetas, que são os talheres. Olha só que riqueza na Bíblia. Já fala dos utensílios que nós usamos. Então, queridos, como a mesa está no coração de Deus. Então, quando você se assenta à mesa, existe uma presença sobrenatural que age. Amém? Não é só sobre comer. É sobre a presença de Deus agir e você conseguir comunicar as coisas, você conseguir olhar e ver coisas que às vezes a pessoa não fala, mas você percebe. Um dia nós estávamos com uma família de amigos e esse casal tinha um filho adolescente. E ele estava naquela fase de adolescência que tem suas mudanças, e ele estava com o boné meio baixo e comendo. Ele não levantava quase a cabeça. E eu lembro que eu falei, amiga, eu acho que ele não está bem. Ela falou, ele é assim, ele é quietão mesmo. Eu falei, mas eu acho que não. Eu acho que tem algo, eu posso falar isso porque ela também compartilha. E saindo da minha casa, ela começou a conversar, eles não moravam aqui. E ela, na viagem, ela começou a conversar com seu filho. E ele falou, realmente, eu estou bem, mãe. Eu mal consigo engolir. Ele estava num grau de depressão tão forte que ele já tinha aquele nó que ficava na garganta, que ele não conseguia falar. E a família estava achando que era um comportamento apenas, mas não era só um comportamento. E hoje, glória a Deus, ele está bem, ele está casado, é um homem de Deus, mas que precisou de ajuda. E na mesa, na comunhão, foi percebido algo. Então, queridos, às vezes os teus filhos não vão falar algumas coisas que aconteceu na escola. Ele só vai chegar triste, ele só vai chegar abatido. Mas você, com aquele olhar e com a ajuda do Espírito Santo, porque o pão da presença está ali, você vai conseguir fazer uma leitura sobrenatural. Às vezes tem filhos que falam, mãe, você adivinha as coisas? Não é verdade? Quem já teve experiência que a mãe fala assim, o filho não dá nenhuma pista, mas a mãe percebe que tem algo acontecendo. Mas quem que está agindo? O Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ir para a mesa. Às vezes ali o marido chega abatido, aconteceu algo no trabalho. E às vezes a esposa também está cansada. Ela também passou um dia estressante. Mas o mais espiritual, ele vai perguntar primeiro. O que aconteceu, amor? Você está precisando? Me mandaram um vídeo essa semana e eu achei muito interessante. A esposa está na janela e ela olha o esposo chegando do trabalho e ele já olha bravo para ela ali do carro. Aí ela sai correndo e ela já arruma a mesa e ele chega sério, ele cumprimenta ela e ele senta na mesa e ela vai dando, ela dá um prato de sopa, ela dá um pedaço de carne no garfo para ele, ele come e ele vai comendo e o rosto dele vai mudando. O rosto dele vai mudando, vai mudando. E quando ele dá a última colherada daquela sopa, ele dá um sorriso para ela.
Aí quando ela lhe dá o sorriso, ela senta, ela pega um monte de papel assim, ó, e coloca, e começa a falar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele fica bem calminho, só escutando. Aí ela também fica aliviada e os dois se abraçam. Termina assim o vídeo. Então, o que ele precisava? Sentar, comer. E ela não falar naquele momento. E teve um momento certo para ela falar. E ela também descarregar todas as coisas, porque ela também tinha um peso. Também tinha conta ali, aquilo era problema que ela queria compartilhar com ele. Mas tem um momento certo, a mesa. A mesa é um lugar também para resolver conflitos. Às vezes não é no sofá que se resolve conflitos. Às vezes não é na cama que se resolve conflitos. Às vezes muitos casais pensam que, não vamos deixa, vai dormir, a gente vai esquecer, vai acordar. Vamos empurrando e não resolve. A mesa é o melhor lugar. Não na hora da comida, porque às vezes vai dar uma congestão, né? Mas é sentar à mesa para os conflitos também. É o lugar de resolver e pedir, Espírito Santo, esteja conosco aqui. O pão da presença se faz presente ali e age. Amém? No Novo Testamento, Jesus referiu-se a si mesmo como o pão da vida. João 6:48 diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa poderosa. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E neste lugar, também de vulnerabilidade, porque a mesa nos iguala. Você pode ter 1,80 m e a outra 1,50 m. Você senta na mesa, todo mundo também é igual. Claro que de 1,80 m ele tem um, né? Mas ali está todo mundo sentado, nos iguala. Amém? Esse é o lugar. Então não tem o maior, o menor. Nós estamos ali para falar, para comer, mas também para suprir as necessidades um do outro, emocionais. Antes de casar, eu trabalhava na rua da minha casa, dos meus pais. E eu tinha 2 horas de almoço. E o meu pai e o meu irmão tinham acho que 1h30. Mas eu chegava às 11h. E minha mãe já me esperava com o almoço pronto, às 11 horas. E nós ficávamos 1 hora na mesa, até meu pai e meu irmão chegar. E a gente ficava comendo e falando. Haja papo, né? Mas o que acontece? Era a minha despedida. Eu saí da casa dos meus pais para não voltar mais. Porque crente é assim, amém? Sai para não voltar. Porque nós sabemos o conceito de aliança. E ali foi aquele tempo que eu tive comunhão, que eu tive tempo de me divertir e estar com aquele tempo de qualidade também, à mesa. E nós precisamos, às vezes a gente tem pressa, mas pressa às vezes para quê? Quem já comeu com pressa, mas pressa para comer, mas ele senta lá no sofá para assistir? Para que essa pressa louca? Para que isso? Às vezes nós temos aquela urgência e às vezes a gente vai tirando as coisas da mesa, a gente desrespeita as pessoas da família. A pessoa está até comendo ainda, fala, mas eu não acabei. Mas você é uma lesma. Então vamos lá. E às vezes a gente não respeita as pessoas da nossa família. O tempo de cada um. Eu precisei acelerar, porque eu comia muito devagar. E o Milton precisou o quê? Desacelerar. E a gente achar o quê? Um equilíbrio. Eu não podia continuar comendo em 1 hora. E o Milton não poderia comer em 10 minutos. Então, o que a gente achou? Um equilíbrio. Qual é o equilíbrio da sua família? Talvez você não pode fazer um almoço de meia hora. A tua família tem uma rotina corrida. Pode 20 minutos. Mas que seja 20 minutos de qualidade. 20 minutos que você possa olhar nos olhos. 20 minutos que você faça com carinho. Puxa, o que meu esposo gosta? Quem é a prioridade, né? Puxa, eu gosto, tem um que gosta de bife à milanesa, o outro gosta de batata frita, o outro gosta de salada. Fala, meu Deus, é muitos gostos diferentes, né? Mas tem dia que você vai agradar um dia você vai agradar o outro.
E vai fazendo e vai comunicando amor. Amém? Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Às vezes você pensa assim, você pode pensar assim, puxa, pastora, mas a minha família, eles não reconhecem nada. Ninguém nem agradece. Sabe, queridos, eu sei como que é isso. E às vezes não vão reconhecer. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que te vê. Amém? E em Gênesis, ele se revelou assim para uma mulher em desespero. Agar estava no deserto com seu filho para morrer. Ela iria morrer porque Abraão mandou ela embora com seu filho. E ela saiu somente com alguns pães e um cântaro de água. E essa mulher foi encontrada por Deus. E ele se revelou para ela como El Roi, o Deus que te vê, o Deus que vê. Amém? Então, se você não tem sido reconhecido dentro do seu lar, eu quero te dizer que existe um Deus que te vê. Amém? E ele te reconhece e a recompensa virá dele. Virá dele. É ele que muda corações. É ele que muda o tempo e as estações. Daniel diz isso. É ele que muda tempo e estações. Talvez hoje você olhe para a tua família e você tenha muita tristeza. Mas eu quero te dizer que o Deus que muda estações vai mudar essa estação de tristeza e vai trazer uma estação de celebração sobre a sua casa. Amém? Celebração. Seja fiel nos princípios. Seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado. Não seja um murmurador dentro da sua casa. Quando você sentar à mesa, celebre o que o Senhor te dá para comer. Celebre, às vezes, o arroz, feijão e o ovo. Celebre. É gostoso, né? É gostoso um ovo frito. Mas às vezes todo dia não é. Não é verdade? Faz falta às vezes um bifinho. Mas às vezes tem a estação do ovo frito. Que são tempos longos às vezes. Mas fala, Senhor, hoje eu quero te agradecer. E eu sei que o Senhor vai mudar a estação. Amém? O poder curador da mesa. É uma história assim que aconteceu comigo quando meu pai morreu. Voltando do velório, eu cheguei em casa e tinha uma mesa posta para nós tomarmos café. Uma irmã da igreja foi em casa antes e ela arrumou a mesa. Eu até tirei a foto, eu tenho essa foto da mesa porque eu não esperava que aquela mesa estaria posta para nós podermos sentar e comer. Nós estávamos tão tristes, mas parece que aquela mesa nos abraçou. Eu nunca imaginava o poder de uma mesa posta no meio da tristeza. Queridos, parece que aquilo trouxe, a gente sentou na mesa, a gente começou a rir. Meio antagônico, a gente estava chorando no velório. Mas a gente chegou na mesa, aquela mesa com bolo, com pão, com tanto cuidado, cafezinho pronto. E a gente começou ali a comer, eu, meus irmãos, a minha mãe já não estava, mas nós estávamos celebrando ali, sabe? Já não existia aquela tristeza tão profunda. Então a mesa cura, sim. E às vezes aquele teu filho que está distante de Deus, distante de você, da sua casa, da sua família, faça um jantar para ele. Faça uma mesa para ele. Talvez ele fale assim, mas pastora, tem tantos problemas. Sabe, queridos, o filho pródigo, para ele foi preparado, sim, uma mesa. Ele precisou voltar. O pai não foi buscá-lo. Ele precisou voltar. Mas o pai tinha algo preparado. Tinha uma mesa. Quando o pai viu que ele chegou, foi preparada uma festa e tinha uma mesa para aquele filho. Mefibosete, o filho de Jonatas, ele era aleijado dos pés. E ele estava em Lodebar, numa cidade, uma terra seca, terra distante, vivendo na pobreza. Ele que era um filho de um príncipe, neto de um rei. Mas ele vivia, ele falava que ele era como um cão morto. Era a visão que ele tinha. Mas Davi soube
que aquele rapaz era vivo e ele tinha uma aliança com Jonatas, uma aliança de fidelidade, de lealdade com o pai dele. E ele pede para buscar Mefibosete. Fala, traz Mefibosete. Mefibosete vai comer à minha mesa todos os dias, na mesa do rei. Então, queridos, e aquele lugar trouxe dignidade a Mefibosete. Ali na mesa, não dava para ver que os pés de Mefibosete eram aleijados. E sim, queridos, as nossas debilidades vão vir à mesa. Você tem fraquezas, eu tenho fraquezas, todos nós temos fraquezas. Existe também um lugar de vulnerabilidade. Não, sabe, querido, sabe o que mais nos afasta? Perfeição. Alguém que só fala de pontos altos. Puxa, você não tem fraquezas. Mas a nossa mesa é um lugar de nós falarmos sobre áreas que nos traz tristeza, nos traz dor. Tem coisas que você vai chorar à mesa hoje. Daqui a um tempo, você vai rir da mesma situação. Você lembra daquele tempo que a gente malemar tinha comida? Então, né? Queridos, é assim, com o nosso Deus é assim. Fala, amor, você lembra aquele tempo que a gente era cão e gato? A gente era carne e unha. Unidos? Não. Unha na carne do outro, né? Era assim, era esse jeito. Sabe, queridos, eu lembro que quando nós mudamos para Pinhais, foi um tempo muito difícil. Só meu pai trabalhava até eu começar a trabalhar, meu irmão, minha mãe. E faltava mesmo. Não que a gente não chegou não ter o arroz. Teve dia que tinha arroz e chuchu e farinha para dar uma enchida, assim. A farinha que dava uma sustância, assim. E eu lembro que eu estava trabalhando já e eu tinha um intervalo para tomar café. E eu fui tomar café em casa e só tinha 3 pães. Eu comi o meu pãozinho, mas eu ainda estava com fome. Aí eu lembro que eu falei, mas eu queria mais um pão. Aí minha mãe falou, eu vou comer o pão. Aí eu peguei e gritei, mas eu tô com fome! Olha só a loucura, o que a fome não faz? Mas eu tô com fome. Eu lembro que o meu irmão falou, nossa situação tá feia, porque a gente tá brigando por causa de comida, né? E hoje nós rimos por causa daquilo. Aquele dia era uma tristeza, não estava nada alegre, era uma tristeza. Eu fui trabalhar triste porque eu estava com fome ainda. Mas hoje a gente lembra daquilo e a gente ri. Porque a gente estava junto, a gente estava na mesa, a gente era família. Sabe, queridos? Eu poderia, assim, tem família que tem fartura, tem muitos pães, mas sabe, ninguém come na mesa. Ninguém está junto. Existe tristeza. Existe divisão. Então, queridos, celebre a tua família na mesa. Faz o melhor para sua casa. Procure tempo, ache tempo. Quanto tempo faz que você não faz um bolo, mulher? Aquele bolinho gostoso. Sabia que a criança, ela chega em casa, às vezes a gente pensa que a criança não liga para nada. A criança não está percebendo nada. Queridos, a criança percebe muito mais do que nós imaginamos. Qual é o valor da criança chegar e ela ver que tem um almocinho pronto para ela, que a mãe fez o hambúrguer que ela queria, que a mãe fez um bolinho, um pão caseiro. Então comece a comunicar também com zelo. Às vezes você que é recém-casado, não fique fazendo, eu não vou fritar bife. Tem aquela, o bife, meu Deus, ele é muito bom, mas a sujeira não compensa, né? E nunca mais você comeu um bifinho, né, Patrick? Não, ela faz, né? Ela faz, olha aí. Não foi uma revelação, né? E às vezes a gente fala assim, não vale a pena nós fazermos essa bagunça toda. Queridos, vale a pena. Para nossa família vale todo o esforço, amém? Fala assim, vamos limpar juntos. Olha, os homens nem deram amém, né? Só a mulher, amém. Aí, vamos limpar junto. Amém.
Vamos aí, assim, o marido tem que pensar na esposa também. Às vezes fala assim, ela está em casa, mas às vezes ela está cansada, querido. O serviço de casa não acaba. Não acaba. Toda hora é uma coisa, toda hora é uma coisa. E a esposa está cansada também. Sabe, às vezes você lavar uma louça é uma declaração de amor, homem. Meu Deus, é melhor que buquê de rosa. É melhor. Porque o buquê de rosa, 2 dias ele morreu. Aquele, né, você pagou R$ 150 naquele buquê, dá 2 dias, ó. Eu prefiro que lave louça, né? Prefiro que lave louça. Amém? E sabe, também tem uma coisa, a nossa casa precisa ser um lugar de curar pessoas. Convide à sua mesa alguém que tenha sido rejeitado e que se sinta indigno. Existe uma recompensa quando nós fazemos para quem não tem como retribuir. Sabe, aquela pessoa que ela não tem como te convidar de volta. Porque às vezes a gente convida quem pode nos convidar também. Quem pode retribuir. Eu vou te convidar. Mari, eu vou te convidar, mas eu fico esperando você me convidar também. Fica naquela moeda de troca. Não pode ser assim. Eu preciso também estar pronto para fazer algo por alguém que não pode me devolver nada. E a nossa casa precisa ser um lugar de cura. Sabe aquele jovem que está aqui, você percebe que ele está abatido? E às vezes ele é o único cristão da casa dele. Convide ele para estar na tua casa. Eu lembro que teve uma situação na igreja, um jovem orou com uma jovem, né, para namorar e não deu certo. Eu lembro que eu soube, mas era como se o Espírito Santo falasse, convide ele para tua casa, faça uma janta. E eu convidei aquele jovem. Eu não imaginava, mas ele estava desolado. Ele não tinha família cristã, ele vinha de um lar bem destruído, ele não tinha pai presente. Aquele não para ele foi muito devastador. Não foi simplesmente um não para ele. Não deu certo. Mexeu muito com a identidade dele. E aquele jantar foi muito importante. Nós podemos acolher aquele casal. Nós fizemos um dia também uma janta para um casal que perdeu um bebê. Vamos receber esse casal. Sabe, queridos? E isso é o papel da família da fé. Às vezes você sabe, os pastores não sabem que aquele irmãozinho está passando um momento difícil, mas você sabe que você está próximo. Aí você faz uma ligação, ou você liga para o pastor, eu acho que o irmão precisava de uma atenção. Traz ele para a tua casa. Às vezes a gente está muito nas cafeterias. Vamos na cafeteria, porque não me dá um trabalho. Mas vamos para a nossa casa? Fala assim, irmão, eu não tenho bolinho, mas eu tenho atenção, eu tenho um cafezinho gostoso, eu tenho algo simples, mas eu tenho ouvidos para te ouvir. E eu quero te ouvir. Amém? Hoje, algo muito importante que nós podemos dar às pessoas é os nossos ouvidos atentos. Amém? E na mesa é esse lugar. Permita que o amor sobrenatural toque o coração dessa pessoa. O Senhor restaurará e você só precisa preparar a sua mesa. Use o seu lar para amar as pessoas. Quando eu era criança, nós tínhamos um vizinho. Morava numa rua próximo da minha casa, que ele tinha tido poliomielite e as pernas dele ficaram ressequidas. E aquele tempo não tinha a estrutura que nós temos hoje. Hoje eu não vejo crianças naquela situação. Era uma família muito humilde. O nome dele era Marquinhos e ele se arrastava no chão. E meu pai conheceu esse menino e meu pai trazia uma vez por mês o Marquinhos para nossa casa para passar o sábado. E o Marquinhos brincava conosco, o Marquinhos almoçava. E era aquele tempo e nós tínhamos o contato com uma criança que não tinha nenhum privilégio. E aquilo para nós foi muito importante e para o Marquinhos também foi muito importante. Então, queridos, ele era um menino que não podia brincar, correr. Ele brincava da maneira dele. Nós tínhamos que sentar no chão para brincar com o Marquinhos. Mas aquilo no nosso coração via como nós éramos privilegiados. Não porque éramos ricos, não éramos. Mas nós tínhamos saúde, nós tínhamos pai e mãe, nós tínhamos brinquedo.
E às vezes é isso que nos falta hoje também, trazer a realidade para os nossos filhos. Filhos, nós somos privilegiados. Nós temos aqui uma família. Nós temos, às vezes, o simples, mas nós temos. Então, use tua casa para amar as pessoas. Amém? Aquele irmão que está em dificuldade, às vezes ele está até bebendo. Você sabe que ele está abusando drogas. E não é para você se afastar. É para você trazer para perto. Amém? É para você acolher. E para encerrar, gostaria também de falar algo muito, muito importante. Que existe um grupo de pessoas que não pode ser trazido para a nossa mesa. Fala, sério? Existe esse grupo? Sim. E não é um grupo que eu estou inventando. É um grupo que a palavra de Deus diz. É a Bíblia que diz. Está em 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Olha aqui, queridos. Está falando assim, não se associeis com impuros. Pastor, você acabou de falar para trazer para dentro de casa quem está bebendo, quem está nas drogas, né? Entrou em conflito. Mas olha aqui. Está falando dos impuros deste mundo. Ou aos avarentos. Os impuros deste mundo, avarentos. Ou roubadores, ou idólatras. Pois neste caso terias de sair do mundo. Está falando assim, não é desse caso. Porque não tem, senão a gente teria que sair do mundo, porque a gente está cercado de pessoas com problemas. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Aqui fala de um grupo de pessoas que às vezes ele tem uma rotina cristã. Ele vem no culto, ele bebe ceia, toma ceia, mas ele tem uma vida de pecado. Ele é maldizente. Se você senta na mesa com ele, ele fala mal de todo mundo. Ele tem um parecer, ele tem um olhar crítico. Ele sempre tem um olhar tipo, nossa, a conferência. Ah, mas se eu fizesse, eu faria diferente. A conferência. Sempre tem um olhar crítico. Ou beberrão, roubador. E com esses nós não devemos nos assentar. Queridos, porque tem coisas que se nós trazermos para nossa casa, é como se nós estivéssemos dizendo, eu assino embaixo da sua conduta. É diferente de um fraco da fé. Mas tem pessoas, infelizmente, que elas estão vindo no culto, mas que não existe mudança de vida. Existe um coração endurecido, sem arrependimento. E às vezes são as pessoas que fazem confusão no meio dos irmãos, que semeia contenda no meio dos irmãos. A palavra de Deus diz isso, que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Se Deus abomina, nós não podemos nos associar. Amém, queridos?